Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Coração de Jesus, 98,7 FM. Essa rádio ela funciona aqui no Bela Vista, na Paróquia do Sagrado Coração de Jesus, em Patinga. É uma rádio nova. Eu gosto de lembrar que ela é 100% legalizada. Não é rádio pirata, não. É rádio diante da lei, está corretamente constituída, legalmente. Nós gastamos 13 anos para conseguir essa rádio. Olha, a igreja ela é essencialmente missionária. A igreja depende da missão. Se nós pararmos de evangelizar, acaba a igreja. A igreja começou sendo anunciado Cristo aos povos judeus e aos pagãos. Digamos, Pedro ficou mais dentro da Palestina com os judeus, tentando converter os judeus. Tá bom. Mas Paulo, ele usou outra estratégia. Ele saiu da Palestina, começou a anunciar Jesus ressuscitado fora do território palestino. Aí ele foi para a Grécia, foi para a Ásia Menor, ele foi para as ilhas, ele falou de Jesus ressuscitado. Porque, na verdade, Paulo não conheceu pessoalmente Jesus. Paulo não conheceu Jesus pessoalmente, mas ele conheceu Jesus ressuscitado, Jesus da fé. E ele achava que tinha que anunciar isso. A salvação do mundo está na ressurreição de Cristo. Aí ele viajou, fez várias viagens. Não tinha carro, não tinha nem Fusca. Ele ia a pé, ia a cavalo, ele ia de barco. Várias vezes o barco afundou, passou a pé, quase morreu. Foi perseguido, ele apanhou, ele foi torturado, mas não desanimou não. Mas ele era um autêntico fariseu, discípulo de Gamaliel, e ele tentava anunciar uma perseguição contra os cristãos, né? Mas ele indo para Damasco, ele se converteu a Jesus e tornou-se um intrépido missionário. E ele veio com outra mentalidade, de abrir, de expandir, de explodir a igreja para o mundo inteiro, para não ficar só na mão dos judeus. Por isso ele foi muito perseguido. Na verdade, ele sofreu várias perseguições. Primeiro, dos judeus que não aceitavam Jesus ressuscitado. Segundo, dos romanos que não aceitavam de Paulo falar de outro Deus, a não ser o imperador. E depois, muitos cristãos não entendiam Paulo, achavam que ele estava traindo. Ele era contra nós, como é que ele está pregando a nosso favor agora? Aí ele sofreu muito, mas nunca desanimou. Uma vez ele fugiu dentro do balaio para não ser morto, mas ele nunca parou de evangelizar. Paulo foi degolado em Roma. Nesse lugar onde foi degolado, foi construída a grande igreja de São Paulo fora dos muros, a grande basílica. Em Roma tem 4 basílicas: a de São Pedro, São João de Natrão, Nossa Senhora das Neves e São Paulo fora dos muros, onde ele foi degolado. Paulo é realmente um fenômeno na igreja, porque ele expandiu a igreja pela evangelização e criando comunidades. São 2 pontos fundamentais. Aliás, a nossa diocese de Itabira Fabriciano era uma das pioneiras no Brasil em valorizar o leigo e valorizar a comunidade. Desde o primeiro bispo daqui, Dom Marco Noronha, grande bispo, falecido. Inclusive, seus restos mortais estão lá na Catedral de Itabira. Mas o Paulo, então, ele foi esse intrépido, esse gênio, essa fortaleza para expandir a igreja. Olha, Jesus falou no Evangelho de Mateus, né? Ele, no capítulo 28, ele fala assim: Deus me concedeu autoridade no céu e na terra. Portanto, vocês agora, ide, fazei discípulos entre todos os povos, batizai-os, consagrando-os ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, ensinai-lhes a cumprir tudo o que vos mandei. Ele estaria convosco sempre, até o final dos tempos. Então, a ordem de Jesus é evangelizar. Quer dizer, por isso que a igreja se expandiu. Então, a igreja tem 2000 anos. Eu gosto de lembrar que quem criou a igreja não é padre, não é pastor, nem papa, não é homem qualquer, não. A nossa igreja nasceu do coração de Jesus, nasceu do sangue dos apóstolos, nasceu do amor da Virgem Maria, expandiu-se pela evangelização. E aí essa igreja tem 2000 anos.
É a maior obra social do mundo. É a igreja que mais ajuda o pobre, é a igreja católica, no mundo inteiro. Na saúde, na escola, nas creches, nos asilos, igreja católica. Pois bem, então essa igreja hoje depende de nós. Deus dá força para nós, mas eu tenho que fazer minha parte. O católico tem que entender que nós temos que ser missionários. Você não optou por ser católico? Você não escolheu ser católico? Você não quer ser católico? Então você tem que ser missionário, não tem conversa, não é? Você poderia ter escolhido outra religião, outra igreja, escolheu a católica para valer, ó. Você escolheu a católica para evangelizar. O Papa Francisco instituiu o mês extraordinário da missão. Ele quer que cada católico se torne um missionário. Cada católico evangelize, anuncie Jesus Cristo. Cada católico seja mesmo como Paulo, o intrépido missionário, apóstolo, anunciador de Jesus aos povos. Quer dizer, nós somos chamados intensamente, claramente, fortemente a evangelizar. O mundo está precisando do evangelho. Então, para ser missionário, são vários passos. Primeiro, eu tenho que me converter a Jesus. Eu tenho que assumir Jesus na minha vida. Segundo, eu tenho que conhecer a Bíblia. Começar a estudar a Bíblia. Você não vai começar pelo Apocalipse. Começa com o livro mais fácil. Pega o livro de Marcos ou de Lucas, vai ler do Evangelho para entender a linguagem bíblica. Então, primeiro eu me converto, segundo conheço, né? E aceito Jesus para valer. Eu tenho fé para poder entender melhor o negócio. Aí eu coloco Jesus como ponto fundamental da minha vida. E eu quero anunciar isso aos povos. A missão pode ser feita dentro da minha família. Tem muita gente da minha família que não frequenta a igreja. Então começa ali a missão. A missão começa na minha rua. Tem muita criança que não está na catequese. E aí vamos chamar essa criançada para a catequese. Tem muito casal que não é casado na igreja, não frequenta a igreja, na minha rua. Então, vamos fazer um trabalho com essas pessoas. A missão não é lá na China, na África apenas, não. Começa na minha rua. Depois na minha comunidade. A comunidade promove novenas, promove estudos bíblicos, promove dias de reflexão, promove retiros, encontros. Então, participar desses movimentos assim. Sobretudo do estudo bíblico. Porque se eu não entender a Bíblia, não adianta. É perder tempo. Eu tenho que conhecer a Bíblia, conhecer Jesus, conhecer minha fé, conhecer a razão da minha fé, conhecer Jesus Cristo. Gente, isso é o beabá, minha gente. Isso não é demais, não. Você não escolheu ser cristão? Olha, ser cristão é uma opção, é uma escolha. Tem 200 mil religiões, igrejas, inclusive em nome de Jesus Cristo, mas cristã é só aquela igreja que nasceu dos Atos dos Apóstolos, que nasceu de Jesus Cristo, nasceu do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, que não é só rezar, não. Não é só rezar, não. É criar nesse mundo o reino de Deus. Criar nesse mundo uma nova mentalidade. Então a missão, ela está no meu coração, na minha família, na minha rua, na minha comunidade, na minha paróquia, está na minha cidade, está no comércio, no escritório, no hospital. Quer dizer que esse é o nosso trabalho. Se nós quisermos que a igreja subsista, se nós quisermos que a igreja vai existir para sempre, que Jesus falou, eu estarei convosco até o final dos tempos. Mas eu tenho que estar com ele também? Não é só ele estar com a gente, não. Se eu não estou com Jesus, como é que essa igreja vai progredir? Então eu insisto nessa ideia. Desde que nós fomos batizados, nós nos tornamos missionários. Se eu sou cristão católico, automaticamente eu devo evangelizar. E para eu evangelizar, primeiro eu tenho que me converter ao Evangelho, conhecer o Evangelho, conhecer a Bíblia, conhecer minha igreja, conhecer Jesus Cristo e anunciá-lo. O mundo precisa disso aí, ó. Essa violência desvairada de hoje é estupro, é pedofilia, é feminicídio, é matança, é gente matando, gente suicidando, porque falta o mais importante. Porque todas as pessoas do mundo são incompletas. Nenhuma pessoa é completa, só Deus é completo. E eu me completo com Ele, com a palavra, com a Eucaristia, com humildade, acolhendo Jesus no meu coração, sem fanatismo, sem exagero, viver uma vida
cristã autêntica, comprometida com a justiça. E Jesus não veio criar religião. Ele quer que nós criemos neste mundo o reino de Deus. O que é reino de Deus? Você imagina um Brasil sem violência, sem pobreza, onde todos somos amigos, somos irmãos, onde exista a paz, a justiça, a misericórdia. Sejamos então, minha gente, missionários. Insistência de Jesus e do Papa, e a essência da igreja é que sejamos missionários. Deus abençoe você, Deus te proteja a nossa família, que você realmente seja um missionário, um cristão católico comprometido com o Evangelho, com Jesus, na criação do reino de Deus.